Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que nesse momento, que elegemos como um momento de reflexão, possa significar para todos nós um momento de calmaria, de tranquilidade, onde os nossos corações, em torno da mensagem de Jesus, da mensagem do Espiritismo, aqui tendo como roteiro o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós utilizamos para as nossas reflexões, possam nos ajudar a buscarmos elementos que nos ajudem a compor as nossas decisões, as nossas escolhas, nessa hora de transição em que a Terra se encontra, nesse momento de convite à transformação, que todos os habitantes deste planeta estão sendo convidados. Que esse momento seja então para nós um momento de alegria, de esperança e de paz, onde na companhia dos amigos espirituais que com certeza nesse instante estão envolvendo a cada um daqueles que nos ouvem nesse instante. Aqueles corações queridos do outro lado da vida que querem o nosso bem, querem a nossa paz, querem o nosso sucesso nesta terra. Que nesse momento então eles nos envolvam com o seu carinho, com o seu amor. Hoje, para as nossas reflexões, nós temos como roteiro o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, das Instruções dos Espíritos, intitulado A Verdadeira Propriedade. Então nós iremos fazer a leitura para que nós conversemos a respeito do que este tema nos indica. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Nessa primeira frase, já temos aí um alerta, um sinal vermelho que se acende nas nossas interpretações em relação à nossa vida. Para que nós paremos, né? Nós sabemos muito bem o que significa um sinal vermelho. É que para que a gente pare, porque se a gente prosseguir, possivelmente vamos colidir, né? Vamos colidir com o trânsito que está no outro sentido. Então, a lei divina tem um trânsito, num sentido. O nosso, geralmente, nem sempre é no mesmo sentido que a lei divina estabelece esse trânsito. Então, temos um sinal vermelho nos alertando de que se continuarmos assim, vamos colidir, ou seja, vamos ter danos graves à nossa estrutura material e espiritual, que poderá nos custar grandes sabores, né? Então ele diz que o homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. O que é que nós levamos desse mundo? Começamos com essa pergunta. O que nos acompanha, né, até o túmulo e o que nos acompanha depois do túmulo? É importante que a gente comece a pensar, né? O que fica, né, aqui na Terra e o que vai conosco? A qual dessas questões nós estamos dando mais importância? O mundo tem nos seduzido, tem nos envolvido, tem nos absorvido, fazendo com que a gente perca tempo, porque se eu estou cuidando de coisas que eu não vou levar, e eu preciso levar alguma coisa para o lugar para onde eu vou, inclusive coisa que eu vim buscar, e eu me distraí com outras coisas e não estou me aprovisionando das coisas que eu preciso levar, se eu estou distraído com aquilo que o mundo está me dando, para eu fruir agora, para esse gozo imediato, para essa coisa que inebria os meus sentidos, alimenta as minhas sensações, mas não serve para nada para onde eu vou, então realmente eu estou equivocado. Não é difícil. Ficaríamos aqui enumerando
centenas de coisas, né? Nos dois sentidos, seja daquilo que a gente não leva, daquilo que a gente leva. Como disse um amigo nosso, como ele é fumante, já conversamos até sobre isso, ele falou assim, eu sei que eu não vou levar nenhum palito de fósforo, né? Porque ele acende o cigarro com fósforo, então essa é a metáfora dele. Eu disse, meu amigo, nenhum palito de fósforo. Mas o efeito do que aquilo que o fósforo fez, você vai levar. Que é acendendo o seu cigarro, você está inalando fumaça e está imprimindo no seu corpo espiritual os danos que você está imprimindo no seu corpo físico. Ele diz, mas tem isso? Tem até essas coisas? Já não chega a sofrer do lado de cá, ainda tem que carregar coisa para o lado de lá? Eu disse, pois é. A forma como nós levamos a vida do lado de cá é que será a nossa vida do lado de lá. Não só isso, né? É o que será de novo a vida do lado de cá. Porque quando eu retornar para a vida física, retornarei com os efeitos da vida anterior. Daquilo que eu imprimi sobre a minha vida na minha existência anterior. Então, dependendo da maneira como eu lidei com a minha existência anterior, será a minha próxima encarnação. Muita gente pergunta, como vai ser minha próxima vida? Eu espero que seja melhor. Eu estou me preparando para que seja uma vida melhor? Para que seja uma encarnação melhor? Resta fazermos essa pergunta, né? Claro que nós não vamos levar nenhum fósforo, né? Mas vamos levar o efeito daquilo que o fósforo provocou. Se eu uso o fósforo para acender o fogo, para fazer o alimento para minha família, para fazer o alimento para o necessitado, para acender o aquecedor que vai aquecer a minha casa, o meu lar, minha família no inverno, né? Há inúmeras utilidades para o fósforo que vai gerar para mim um efeito que eu vou levar comigo. Porque essa é a pergunta. Tudo que a gente for fazer nesse mundo, nós temos que fazer essa pergunta. O efeito disso que eu estou tão empenhado, eu vou levar alguma coisa disso? Claro que a gente sempre leva, é óbvio, né? Que a maneira como nós lidamos com as coisas mexe com os nossos sentimentos, modifica-nos por dentro, ou vicia-nos. E isso a gente leva. Mas da matéria, do mundo material, nada. Absolutamente nada. Então vamos continuar aqui a leitura. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na Terra, e isso não é proibido. Ou seja, nós chegamos no mundo, encontramos um mundo para desfrutarmos dele. Agora, a maneira como nós desfrutamos e os apegos que nós fazemos é que respondem pela perca de tempo nossa aqui nesta Terra. Perdemos muito tempo, distraídos, atrás daquilo que não nos acompanha. Né? E aí já recebemos a nossa recompensa, que é aquilo que aquele bem pode nos dar. Eu conquistei o que eu queria, aquilo me deu o que eu queria e pronto. O que me acrescentou? A maneira como eu lidei para conseguir, isso sim, isso vai comigo. Por isso que um dia a benfeitora nos alertou, né, quanto a isso. Ela disse assim, quando a sua vida está mais dedicada às coisas do que às pessoas, você está equivocada. Gaste grande parte do seu tempo dedicado às pessoas, não às coisas. Gaste o necessário com as coisas. Então a gente se prende, né, a tantas coisas. Temos uma pessoa que contou-nos uma pequenina história, que ele disse que tem um amigo cujo apelido do amigo é Flanelinha. Eu perguntei, mas por que Flanelinha, né? Ele falou assim, porque esse amigo comprou um veículo, um carro, e ele anda com uma flanela, com um paninho. Onde ele para, ele percorre todo o veículo, tirando todas e quaisquer manchinhas que tem, poeirinha, vai lá na roda, vai lá embaixo, escova tudo, depois vai fazer as coisas que ele tem que fazer. Vai, onde ele para, faz isso novamente. Né? Então tem aí um distúrbio emocional, tem aí um distúrbio psicológico que precisa ser tratado. Essa pessoa está fazendo uma transferência. Né? Alguma coisa não vai bem dentro dele e ele está transferindo isso para o objeto, para o carro, que na verdade não pode representar aquilo que ele necessita. Mas provavelmente ele não despertou ainda para o que está causando esse apego, essa paixão excessiva por aquele bem. Né?
E ele não faz outra coisa senão cuidar desse carro. Até esse amigo meu me disse que a esposa reclamou que ele não ajuda mais a cuidar da casa, que ele não faz mais serviço no jardim, porque ele fica olhando o carro, cuidando do carro, tira o carro dele, se você entrar dentro dele, é como se ele tivesse tirado agora da agência, e faz 4 anos que ele tem esse carro, mas dá a impressão que o carro foi tirado da agência nesse dia. Então, claro que nós temos que cuidar dos nossos bens, lavar o carro, polir, cuidar, mas gastar mais tempo com as coisas do que com as pessoas, diz Maria Dolores, estamos equivocados. Então ela disse que essa é uma medida que nós podemos utilizar. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Então, se nós somos obrigados a abandonar o carro, abandonar propriedades, abandonar coisas, é porque essas coisas não nos pertencem. Temos apenas o gozo delas, o direito de fruir o gozo delas, mais nada. Né? Se a gente ler o livro Voltei, vamos ver lá o Frederico Figner, né, o irmão Jacob, as dificuldades que ele tinha logo após o desencarne em relação às coisas, porque ele está preso a outras coisas na própria casa. Né? Temos que ter cuidado com os apegos. Divaldo contou em palestra, né, já da dificuldade que ele tinha lá com algumas coisas, e a Joana advertiu ele a não colecionar nada. Ela advertiu, para com isso, porque você está gastando as suas emoções atrás dessas coisas. Podemos ter as nossas coisas, não devemos nos apaixonar por elas, porque elas não podem nos dar nada mais do que aquilo que elas dão. Seja qual for o objeto, a coisa, né? A gente frui daquilo ali um prazer, mas precisamos aproveitar a presença das pessoas, porque levaremos da terra não as coisas, mas o que nós vivemos com os nossos irmãos. Que possui, pois, ele? Nada daquilo que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, e o que não está no poder ninguém lhe tirar. O que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que nesse. Dele depende ser mais rico na sua partida do que na sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando ele fala aqui de posição futura, ele está falando da posição futura desta vida, da vida espiritual e da volta à Terra, da nossa posição, da posição do espírito, do seu futuro, da sua caminhada. Está falando simplesmente de um momento, né? Então, o espírito precisa estar, ao partir, mais rico do que chegou em relação a esses indicativos que o benfeitor coloca aqui, né? Que são as qualidades morais, a inteligência, o conhecimento, né? Que essa é a posse real. Isso se incorpora à nossa natureza espiritual e vai conosco. Enquanto que as coisas que a gente usa, ao contrário, o efeito moral daquilo, que muitas vezes é negativo, porque quando existe apego, não existe apego positivo, né? Todo apego é um desvio da função principal que aquela vivência nos convida. Então, se nós apegamos, então passamos a depender. E a dependência é um vício que se estabelece na alma, fazendo com que o espírito mergulhe em campos de tormento, porque a falta daquilo vai perturbá-lo significativamente. A literatura espírita está cheia de situações de irmãos, de espíritos, né, que contam na vida espiritual os seus tormentos devido aos apegos. Né? E muitas vezes, como diz o Livro dos Espíritos, alguns são punidos no sentido de já receberem um primeiro efeito daquilo que criou, vendo os seus bens sendo dilapidados, sendo divididos. Imagine o tormento para o materialista, para o apegado, vendo as suas coisas sendo divididas e às vezes utilizadas de uma maneira que ele acha irresponsável, esbanjando, jogando fora.
esse é o tormento que experimenta aquele que foi embora sem nenhum tesouro, deixando os tesouros aqui, porque o que valorizava eram as propriedades materiais. Então, o que é nosso, né? Qual a verdadeira propriedade? É aquela, então, que se refere à nossa natureza moral, porque a material lega-nos uma herança maldita, se ela não for bem administrada pelos nossos sentimentos. Vamos perceber, então, muitos espíritos que passam por dificuldade no mundo espiritual, apegados às coisas que tinham. Pela mediunidade, tivemos já várias oportunidades de termos contato com irmãos assim, implorando, chorando, alguns já conscientes, arrependidos. Eu queria, mas eu preciso voltar lá, eu preciso fazer diferente. Meu irmão, o tempo já foi, já passou. Não há como você retomar a vida que já passou. Você vai ter outras oportunidades, mas eu preciso corrigir. Agora não dá. Corrigir agora só na próxima oportunidade. Você vai se preparar para uma nova vida, vai ter oportunidade aí de trabalhar no mundo espiritual, se dedicar. Aceite o auxílio dos benfeitores que estão estendendo a mão. Recomece. Né? Quem se apega tanto ao mundo material tem tanta dificuldade que tem dificuldade até para recomeçar como espírito. Do outro lado. Falamos num outro momento do André Luiz que encontra o avô segurando um monte de lama como se estivesse segurando um tesouro, ouro. Né? Tem um monte desses casos de espíritos que andam pelo mundo espiritual carregando um séquito atrás, de servidores tão insensatos e incautos como eles. Mas pode ser a nossa situação essa, não é? O que nós estamos realmente fazendo? Qual é a nossa dedicação intelecto-moral? A que nós estamos dedicando o nosso pensamento? A construir ideias que vão nos levar a fruir prazeres, a arquitetar, conquistar, utilizar-se das pessoas para depois abandoná-las e procurar outras, apenas para fruir materialmente? Ou estamos querendo encontrar alguém para fruir um amor verdadeiro, para a troca de energias, de vibrações que vão trazer grandeza para as duas almas? Então, onde está o nosso foco? Na matéria ou no espírito? Temos o foco intelecto-moral? Utilizamos a intelectualidade para construção espiritual ou apenas para edificação material? Que muitas vezes nos leva à destruição. Não é vetado vivermos no mundo material. Nós vamos ver daqui a instantes a fala do Venerando Espírito. Vamos aqui fazer uma pequena colocação, né, um adendo aqui do livro Entrega-te a Deus, do Espírito Joana de Ângeles. Ela aqui coloca-nos na lição número 10, o significado existencial. Quando são colocados os ideais na busca do ser profundo, olha só, quando nós colocamos os nossos ideais na busca do ser profundo e não transitório, né, em vez de tormento das aquisições materiais, algumas sem dúvidas necessárias para uma existência harmônica, pacífica, a existência física adquire real significado, porquanto as questões secundárias, atendidas com o respeito que merecem, não perturbam o esforço para a real iluminação. Então, quando nós buscamos o nosso crescimento material em termos de idealismo, do sentido de crescer, de trabalhar, de conquistando as nossas coisas, sem aquele estresse, sem aquele desespero de conquistar a qualquer custa, de ficar se comparando com os outros. Eu não sou ninguém porque eu não tenho aquilo que os outros têm. Eu não sou ninguém porque eu não cheguei no lugar que os outros chegaram. Olha aquele médico, nós nos formamos juntos e ele está em tal patamar e eu estou aqui. Olha aquele engenheiro, ele conquistou tal coisa, ele fez tal coisa, a vida dele foi para lá. Olha o emprego que ele conseguiu e eu estou aqui fazendo as minhas atividades ainda muito singelas. E assim por diante, em todas as profissões, em todos os níveis, né, desde as profissões mais singelas, que têm um grande valor para o espírito, tanto quanto aquelas mais complexas, todas as pessoas buscando o seu crescimento material, o desejo de elevar-se materialmente. Tudo bem. Quando esse ideal
não representa a única coisa onde o espírito gasta suas forças, suas energias, quando ela não representa só isso, mas que, junto com o trabalho, tem também um esforço, como ela diz aqui, com um ser profundo. Eu preciso melhorar a pessoa que eu sou. Eu preciso adquirir valores. Então eu não posso simplesmente me dedicar a conquistas materiais nesse mundo. Eu preciso também conquistar valores para que eu não seja atormentado, né? Para que eu não viva tormentos, porque é naturalmente isso que a maioria de quem se dedica somente a isso vive. Tormentos, né? Tormentos muitas vezes inenarráveis, que levam a pessoa a mergulhar em campos de sofrimento, não dorme, não come direito, né? Porque não consegue dar aquele passo material sonhado, almejado, idealizado. Aí nós vamos dizer, será que é idealizado mesmo? É um ideal ou é uma ambição? Se for uma ambição, ela só tem um valor que a matéria pode dar se for conquistada. Enquanto que o ideal, não. Além do bem-estar material, o espírito frui o benefício intelecto-moral, ou seja, intelectualmente ele se dedicou àquela atividade, conquistou alguma coisa, mas junto vem a alegria, a esperança, a vontade de ajudar os outros, de fazer alguma coisa boa para a humanidade também. Então, temos que fazer um pouquinho essa avaliação. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país. Mas quando não se carrega daqueles que não se, mas não se carrega daqueles que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura. Fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Quando ele fala vida futura, não está falando aqui apenas de vida espiritual, embora esteja também falando. Do que eu estou fazendo provisão para a minha próxima jornada, para o meu caminhar, para a frente, para o meu futuro, olhando para o futuro. O que eu estou fazendo provisão? Do que? Estou me aprovisionando de quê? Se eu me prender nas coisas, vou ou posso até conquistá-las. Às vezes não. Muitas vezes a lei divina nos veta determinadas coisas porque seriam desastrosas para nós. E aí a gente acha que a vida não tem sentido, que Deus não gosta de nós, porque nós não estamos naquele caminho que nós desejamos. Curiosamente, poucas vezes utilizamos como ideal o crescimento moral. Dá um trabalho para nós utilizarmos um pouquinho nosso tempo, do nosso intelecto, para trabalhar em algo que nos ajude a sermos melhores. Dá um trabalho danado isso. Tem que fazer um esforço muito grande. Dá preguiça, dá sono, né? Eu vou em palestra, eu só fico abrindo a boca. O que será? Será espírito? Falei, uma vez perguntaram, né? Eu disse, é o teu espírito. É um espírito sim. E quem é? O teu. Como assim? Ora, você como espírito não querendo aprender. Tirando ali do lado, excetuando-se aqueles casos de cansaço, né? Onde a pessoa vai cansada, ela vai depois do trabalho, ela se cansou muito durante o dia e ali aquele momento traz a ela um relaxamento, né? Exceto nesses momentos, exceto nessas situações, o restante é o quê? O que é, meu irmão? É o meu espírito. Tem espírito? Tem. É o meu. Eu próprio. Eu sou o espírito que naquele momento conspiro contra mim mesmo. Não quero ouvir. Não estou interessado, né, nessas coisas que estão falando aí. Né? Até acho que é importante, mas como espírito não tem interesse. Não quero esse tesouro aí não. Isso aí eu não quero. Né? E aí a gente começa a se amolentar, se desinteressar, se desligar, a fim de romper com aquela instrução, com aquela ambiência que vai mexendo com a nossa intimidade. Né? Quanto mais mexe, mais sono dá, porque a gente não tem vontade. Dá um esforço, tem que fazer um esforço muito grande.
E é assim que a gente tem que ser, esforçado mesmo. Né? Põe palitinho no olho, lava o rosto, fica de pé, respira fundo, mas não ceda à tentação de dormir, de se entregar ao sono. Porque nós vamos, do mesmo jeito que nós nos viciamos no outro jeito de ser, vamos também nos condicionar a esse jeito de ser melhor, de aprender. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Àquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável, quanto àquele que nada tem, vai deitar-se sobre a palha. Então, muitas vezes nós chegamos ao mundo espiritual ou voltamos à terra para dormir na palha. É culpa de Deus? Deus está nos castigando? Não. É a nossa bagagem, é o nosso tesouro. O que eu posso pagar? Né? O que eu posso utilizar a meu benefício que justifique pedir uma vida como eu quero ter? Qual é a moeda que eu tenho para dar? No mundo espiritual tem lá o bônus horas na colônia Nosso Lar, e aquela mulher que chega lá pedindo para o governador que ela queria mandar uma mensagem. E ele disse: o que você tem para oferecer? Onde você tem trabalhado? Ah, eu não trabalhei, eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada. Não tem para oferecer, não tenho o que dar. Então, eu vou ter uma condição melhor, mediana, ou vou me deitar sobre a palha? Em todos os sentidos, fisicamente e moralmente. Onde eu vou me deitar? Materialmente também. Na vida material, na vida física, no corpo, e na vida moral. Onde eu irei me deitar? Como a vida vai me receber? Né? Aquele que tem, dá-se uma boa estalagem. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Aqui ele está falando do mundo espiritual. Seu lugar nele está subordinado, não nele está subordinado ao que tem. Mas não é com o ouro que se paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra, que posição nela ocupáveis, eres príncipe ou operário, mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? O que nós trazemos da terra? O que nós estamos levando quando os nossos olhos se fecharem para o mundo material e se abrirem para o mundo espiritual? O que terá na nossa bagagem? Ninguém vai perguntar o que a gente era. Se a gente era doutor, se a gente era príncipe, se a gente tinha a cabeça coroada, se a gente era um presidente de um país, se a gente trabalhava recolhendo as latinhas na rua para vender, se a gente lavava roupa, se a gente trabalhava no escritório, se a gente tinha esse ou aquele cargo religioso. Nada disso vai interessar. O que tens? Né? O que tens? O que da terra trazeis? É isso que nos vai ser perguntado. Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro. Ele responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se faz. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. Ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tens. Então, o Espírito Pascal, em Genebra, em 1860, nos fala isso. O que trazemos da terra? Não vai se perguntar a gente se a gente era príncipe, operário, tinha isso, tinha aquilo. Né? Os lugares lá não se compram. Né? As pessoas acham que por dar dinheiro às religiões, elas o problema já está resolvido. Né? Seja qual religião for, eu vou lá, dou o meu dinheiro, pago lá e está tudo resolvido. Não, Jesus não disse isso. Ao contrário, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. O dinheiro aqui não tem valor. O que tem valor aqui é o sentimento. Então, espiritualmente, o que tem valor para nós é o sentimento, não coisas materiais. Se alguém está dizendo para você que o teu dinheiro está comprando um lugar melhor do mundo espiritual, está mentindo para você, meu irmão. Não foi isso que Jesus ensinou. Agora, se você usar o teu dinheiro para dar aos pobres, para socorrer a indigência, para colaborar com a ciência, para auxiliar em todos os sentidos que o mundo, na sua amplitude, nos seus bens, aí sim, se for para fazer o bem,
aí essa moeda tem valor. Aí nós estaremos levando o seu efeito na bagagem espiritual. Que trazes? Ah, Senhor, eu tenho aqui umas coisinhas, e quando abrimos, aquelas parcas moedas são para nós um verdadeiro tesouro, porque elas geraram bem muito maiores do que todos os bens da terra podem dar. Né? Temos aqui um pensamento da Joana de Ângeles no livro Seja Feliz Hoje, que ela diz: por mais demorada pareça a jornada física, ela transcorre com celeridade depois que passa. Mesmo tentando se ignorar o fenômeno biológico da morte, ele acerca-se e, quase de surpresa, convoca o deambulante carnal ao retorno à consciência cósmica. A qualquer momento voltamos para casa. E aí ficamos surpreendidos com o que nós estamos levando. Nunca te arrependerás pela mão estendida em auxílio ao irmão caído na estrada. Então, se a vida pode nos levar para o outro lado da nossa morada, estamos na morada carnal, vamos para a morada espiritual. Se a vida pode nos levar para esse outro lado com rapidez, valerá-nos muito a mão estendida. Aproveitar os dias, as horas, o tempo para estender as mãos, porque o Espírito Pascal nos recorda muito bem, né? Não se perguntará para nós se a gente era príncipe ou operário, mas o que trazeis? Né? Então ele coloca aqui: o que valerá? A soma das nossas virtudes, o bem que a gente fez, o que a gente ganhou, o que a gente conseguiu, né? Não os títulos e os bens terrenos. Eles são maravilhosos. Eles são obras de Deus, porque eles ajudam a humanidade na sua caminhada e na sua necessidade. Sem o dinheiro não haveria ciência, não haveria o progresso. Sem o interesse por isso ou por aquilo no campo material, nós não cresceríamos. Ficaríamos todos estagnados. Por isso o Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: por que colocou Deus atrativos nas coisas materiais? Ora, para quê? Para desenvolver a nossa inteligência, nossas capacidades, para que os nossos potenciais criativos se estimulassem, crescessem, mas não para a gente se apaixonar por elas, né? Pelas coisas. Elas têm um efeito, sim, elas têm um efeito de nos estimular o crescimento intelectual, para que as ferramentas intelectuais, psíquicas, espirituais sejam estimuladas e utilizadas. Mas daí para o apego há uma distância muito grande. Né? São extremos isso. Muitas criaturas que tiveram muito nesse mundo foram piedosas, amorosas, compassivas, tiveram seus corações doando amor por toda parte, multiplicaram as coisas que tinham e viveram muito bem e fizeram muito bem também. Com certeza, esses espíritos levaram na bagagem valores supremos que vai servir para cada um, né? Porque essa é a verdadeira propriedade, aquela que serve para o espírito no seu sentido material e moral. É as conquistas intelecto-morais. Com o meu intelecto, eu conquisto minhas coisas e dela retiro o benefício que supre as minhas necessidades materiais. Com a minha moral, eu supro as necessidades do meu espírito, amando e respeitando a tudo e a todos, sendo caridoso, amoroso e bondoso para com todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e para sempre. Assim seja.